Mateus capítulo 6, eu queria ler do verso 19 até o verso 34, a partir do verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a água do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém. 3 vezes aqui na passagem, Jesus proíbe a inquietação. No verso 25, não andeis ansiosos. No verso 31, não vos inquieteis. E no verso 34, não vos inquieteis. É o mesmo verbo na língua grega, ansioso ou inquieto, são apenas traduções diferentes da mesma palavra. Vamos orar. Ó Deus, Tu nos ordenas a que vivamos sem inquietação com relação ao futuro. E então opera em nós aquilo que Tu mesmo desejas, aquilo que Tu ordenas. Nós, com frequência, nos inquietamos, nos angustiamos, pensando no futuro, quando a velhice chegar, quando a doença bater, quando nos faltarem os recursos, se perdermos o emprego, e a preocupação invade o nosso coração. E nós sofremos com isso. Tem gente sofrendo com isso hoje, aqui. E nós pedimos ao Pai que a exposição da Tua Palavra seja usada por Ti para aliviar os corações, para nos ensinar a refletir sobre essas coisas da maneira correta, a colocar nossa mente na direção certa, de forma que nós possamos desfrutar daquela tranquilidade, mesmo que a figueira não floresça, a descansar em Ti, mesmo quando as perspectivas, humanamente falando, não são boas. Ajuda-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus não quer que nós andemos ansiosos e por isso a gente tem que aprender a praticar o OPA, orar, pensar e agir. E hoje isso que o Senhor Jesus nos ensina está mais dentro da área do pensar, mais dentro da área do pensar. O trecho que eu li para vocês faz parte do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos a vida do reino. E faz parte da vida do reino olhar para as necessidades diárias e futuras da perspectiva de Deus. Se tem uma coisa que traz preocupação ao coração, é a preocupação com relação ao futuro, mais especialmente com o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos vestir, onde é que nós vamos morar, de onde vamos tirar o sustento, especialmente quando a gente ficar mais velho, quando a gente não puder trabalhar.
quando a gente não puder ganhar o pão de cada dia, ou quando a doença chegar e nos privar da capacidade, do ânimo de conquistar o nosso dia a dia, aquilo que é necessário para o dia a dia. Essas preocupações, elas sempre existiram desde o dia em que o homem foi expulso do jardim do Éden, e onde Deus disse que ele teria que ganhar o pão para se sustentar com o suor do seu rosto. E Deus amaldiçoou a terra que produziria frutas, e o que fosse necessário para o sustento do homem era a mesma terra que produziria espinhos e abrolhos e cardos e urtigas, enfim, tudo aquilo que torna difícil a vida do homem. Nós vivemos fora do jardim, numa terra amaldiçoada, onde nós sofremos, onde nós experimentamos o resultado do pecado, de todas as formas, aguardando a liquidação do nosso corpo até que a morte venha nos levar para de onde nós somos tirados, que é o pó. Então, nessa jornada, nesse vale de lágrimas, é que o Evangelho surge, nos trazendo esperança, nos trazendo alegria, nos trazendo expectativa de que Deus haverá de mudar toda essa situação. É uma esperança escatológica. A esperança do cristão, ela é escatológica, ela sempre está no futuro. Embora aqui nessa vida a gente também já possa experimentar um pouquinho daquela vida eterna que Deus nos prometeu. Irmãos, no trecho que eu li, o Senhor Jesus usa 3 analogias para dizer que nós devemos dar prioridade a Deus. Deus tem que ser o centro da nossa vida aqui. E existe um rival de Deus. Existe um rival de Deus que também deseja a nossa obediência e a nossa consagração, que são as riquezas desse mundo, os bens desse mundo. E o foco, o ponto de Jesus aqui, nas 3 ilustrações iniciais que ele usa, ele fala dos tesouros, ele fala dos olhos do corpo e ele fala dos 2 senhores. O objetivo dessas 3 analogias ou 3 ilustrações é dizer que nós devemos focar na pessoa de Deus e nas coisas de Deus. É isso que o discípulo de Cristo deve fazer. Ele não deve deixar a preocupação com as riquezas distraí-lo da sua consagração e da sua dedicação a Deus e aquilo que pertence a Deus. É isso que essas 3 ilustrações aqui querem dizer. Naturalmente, depois de Jesus dizer isso aos seus discípulos, o foco de vocês tem que ser nas coisas espirituais, vem a preocupação. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso me concentrar em ganhar dinheiro, eu preciso cuidar de ter o necessário. Jesus não está proibindo isso, ele está apenas advertindo que às vezes as pessoas se concentram demais nessas coisas e, como resultado, elas se angustiam, elas pensam que elas são as provedoras das suas necessidades e, como resultado, elas perdem a alegria de viver como cristãos. E então Jesus diz: por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos. 3 vezes ele repete esse mesmo imperativo que nós vimos ontem à noite. É a mesma construção verbal que Paulo usou. Não vivam ansiosos, e aqui no caso, pensando especialmente naquilo que vocês precisam para viver. Então são 3 ilustrações, repetição do imperativo não andem ansiosos, e Jesus traz 5 argumentos para os discípulos não viverem ansiosos, e ele termina com 2 aplicações. É isso que nós vamos ver nessa manhã, nessa passagem tão conhecida e que traz tanto alento e alívio para o nosso coração e tem sido uma bênção para cristãos de todas as épocas. Então vamos começar com as 3 ilustrações que têm todas o mesmo sentido, que nós devemos focar em Deus. A primeira é do tesouro, do verso 19 ao verso 21. Jesus começa com uma ordem dizendo: não acumulem para vocês tesouros sobre a terra. Não acumular tesouros sobre a terra. Não vivam com o propósito de angariar recursos nos quais vocês vão colocar sua confiança para o futuro. Eu vou trabalhar muito,
eu vou me dedicar, vou trabalhar duro, porque eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero me precaver com relação ao futuro, para que quando eu ficar velho, ou então quando eu adoecer, eu então tenha em que viver, como viver, e tenho em que confiar. Então vou dedicar todo o meu tempo, toda a minha vida a fazer essas coisas, inclusive porque eu quero deixar para os meus filhos alguma coisa quando eu morrer. Em si, não tem nada errado com isso. Faz parte da vida. Eu não creio que o cristianismo é contrário à pessoa se preparar para a velhice, se preparar para a doença, se preparar para a morte e deixar alguma coisa para os seus filhos. Isso é perfeitamente natural. O que Jesus está proibindo aqui é que essa seja a sua razão de viver. É que isso seja o foco da sua vida, a ponto de que você não tenha tempo para Deus, a ponto de que essas coisas ocupem no seu coração o lugar que deveria ser de Deus, a ponto de que você não desfrute das coisas espirituais como Deus gostaria. Então a ordem é não acumular tesouro na terra, ou seja, não viver para isso. E Jesus nos dá três razões. A primeira é que aqui na terra a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Vocês têm que lembrar que naquela época as riquezas eram mais ouro, prata e vestes, roupas. Era considerado sinal de riqueza e era também uma forma de você acumular riquezas. É você ter um guarda-roupa de túnicas de púrpura ou bordadas a ouro. Tudo isso fazia parte das riquezas daquela época. Pois bem, diz o Senhor Jesus, a traça vai comer isso aí, e ouro e prata e moedas de cobre, de bronze, elas são consumidas pela ferrugem, e além disso são vulneráveis. O ladrão pode arrombar sua casa. Naquele tempo o pessoal guardava dinheiro debaixo do colchão, né? O ladrão pode arrombar sua casa e de repente, da noite para o dia, você está completamente pobre, você não tem nada. Ou seja, as riquezas dessa vida, elas são passageiras. Hoje você tem, amanhã você não tem. Então é a primeira razão pela qual você não deveria fazer das riquezas o seu descanso e a sua segurança. Segunda razão está no verso 20. Ajuntem para vocês tesouros no céu, onde traça ferrugem, onde a traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Em vez de você viver ou dedicar sua vida, a sua mocidade, o seu tempo, os seus talentos exclusivamente a angariar dinheiro para se sentir seguro quanto ao futuro, você use todas estas coisas para angariar tesouros nos céus. Aqui ele está falando das nossas boas obras: amar o próximo, dar ao próximo, ajudar no que é necessário, investir na evangelização, investir no avanço do reino de Deus, porque você está acumulando um tesouro que vai lhe servir por toda a eternidade e que não será e não é vulnerável como aquilo que você acumula aqui, porque na glória, no céu, ladrão não entra e traça e ferrugem também não corroem. Então veja, o que Jesus está fazendo é ajudando os discípulos a ter o foco certo, a viver para os objetivos corretos, em vez de gastar toda a sua vida como aquele homem rico que Jesus conta numa parábola, que no Evangelho de Lucas, que tinha tantos bens que ele não tinha nem mais onde armazenar a colheita. O trigo produziu muito, os seus campos produziram muito, e aí ele disse assim: o que é que eu vou fazer? Eu vou destruir esses armazéns que são pequenos, eu vou construir maiores ainda, e depois eu vou dizer à minha alma: você tem bens para toda a sua vida, descansa, come, bebe, folga. E Deus então falou com aquele homem dizendo: louco, hoje à noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Hoje à noite te pedirão a alma. Então, as pessoas gastam a vida. Essa é uma tendência nossa, não é? A gente, especialmente os jovens que estão pensando em fazer uma carreira, ter uma profissão, ou então ser empresários, ter o seu próprio negócio, e aí se dedicam a isso,
gastam o tempo todo para isso, no domingo estão cansados demais para ir para a igreja, ou quando vão ficam pensando nos seus negócios. A vida toda gira em torno de ter dinheiro, de acumular bens que vão garantir o meu futuro e o futuro dos meus filhos. Como eu disse, não tem nada errado você fazer isso. O problema aqui é foco. O problema aqui é aonde está o seu coração. Jesus proíbe os seus discípulos de viver para isso, para o acúmulo de riquezas e de propriedades. Não é que você não possa ser rico, mais uma vez. Não é que você não possa ter dinheiro. Não é que você não possa ter bens, propriedades. A Bíblia não tem nada contra isso. O problema é quando essas coisas se tornam seu Deus. Elas se tornam aquilo que se tornou no jovem rico, que se aproximou de Jesus dizendo: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Jesus disse: eu já faço isso desde a mocidade. Menos um, não cobiçarás. Aquele jovem tinha como Deus as suas propriedades. Jesus botou o dedo na ferida. Então venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Aí ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Então o que Jesus não quer é que seus discípulos sejam como o jovem rico. A segunda ilustração está do verso 22 até o verso 23 e fala dos olhos como se eles fossem uma lâmpada. Então a lâmpada, sendo boa, ela traz luz e ilumina todo o seu corpo. Você sabe para onde está indo, você tem diante de você com clareza o alvo correto. Mas se a lâmpada for ruim, ela não vai produzir luz suficiente e você meio que vai andar em trevas, não sabe para onde está indo. O que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se os olhos forem mal, todo o corpo estará em trevas, é a mesma coisa do que ele disse antes. Se o seu alvo é Deus, se o seu objetivo, se os seus olhos estão claramente fixos em Deus e nas coisas de Deus, toda a sua vida, todo o seu corpo vai andar da maneira correta. Você vai experimentar uma vida aqui nesse mundo, abençoada por Deus, com a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Mas se os seus olhos estão postos no lugar errado, se eles forem ruins, então você vai andar em trevas. Todo o seu corpo vai experimentar essas trevas. Toda a sua vida vai ser uma vida de confusão, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A avareza, o apego ao dinheiro separa famílias, acaba casamentos, destrói a vida das pessoas, acaba com a vida espiritual das pessoas. Então os olhos, eles têm que estar focados em Deus, e aí isso vai trazer luz para a sua vida. Agora, se os seus olhos são maus, se eles estão focados na riqueza, então as trevas vão vir sobre a sua vida. E a gente sabe de fato como o dinheiro, herança, propriedades e bens divide pessoas, acabam com relacionamentos, destroem a alegria da pessoa e evitam que elas de fato andem cheias da plenitude de Deus. A terceira ilustração que Jesus usa é dos dois senhores. É uma ilustração baseada no sistema de escravidão daquela época. Naquela época, pessoas que eram escravas, elas pertenciam ao seu dono. Então elas não tinham como hoje a gente faz, né? As pessoas fazem, ter dois empregos. Trabalha 2 expedientes numa empresa e faz um bico no terceiro expediente em outra empresa. Não tinha isso naquela época. O escravo, ele era de dedicação exclusiva ao seu senhor, que exigia e tomava dele todo o seu tempo, a sua vida, a sua energia. Os filhos do escravo pertenciam ao seu patrão e assim por diante. Jesus então, dentro do contexto daquela época, diz aqui o que está no verso 24, tira essa lição: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não tinha como você ter 2 senhores dentro do sistema de escravidão daquela época. E Jesus então faz a aplicação: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A palavra riqueza aqui no grego é mamona, que fala de alguma coisa que funciona como um ídolo.
só tem uma coisa no Novo Testamento que é colocada como um rival verdadeiro de Deus para os cristãos. E só tem um pecado que é comparado ao pecado da idolatria, que é o amor ao dinheiro. O dinheiro é um rival de Deus. Ele em si, ele não é exatamente neutro, mas o dinheiro, ele tem o poder de atrair a nossa lealdade, de puxar de nós a nossa consagração e a nossa dedicação. Por isso que Jesus disse: você não pode servir a Deus e servir as riquezas, porque as riquezas funcionam como um ídolo. Ela exige de você, ela cobra de você, ela quer dedicação, ela quer o seu tempo, ela quer a sua energia. E como resultado, a pessoa que cai nessa armadilha de colocar as riquezas, o ser rico, como sendo o Deus da sua vida, ela não vai poder servir a Deus. Ela vai desprezar a Deus, ela vai dar um segundo lugar a Deus. Gente, a gente vive numa época consumista, onde o maior inimigo de Deus que as pessoas encontram é de fato a questão dos bens materiais. São as riquezas, é o sustento, é o ter coisas que vão satisfazer o nosso coração à luz dos padrões que são colocados hoje, do que seria uma vida rica, uma vida cheia de sentido, uma vida de importância. E como resultado, a gente encontra pessoas, e não são poucos não, muitos cristãos que acabam sendo idólatras. Eles até podem frequentar a igreja, eles até podem participar dos cultos, ter algum envolvimento, mas a lealdade primeira deles, o amor primeiro deles, são as riquezas. É o acumular bens e viver para isso. E descansar nesses bens. Quando eles estão ganhando bem, eles estão em paz. Mas quando existe alguma ameaça de perder renda, perder sustento ou alguma coisa, então a depressão vem, a ansiedade entra, a angústia penetra os seus corações e eles então começam a enfrentar isso que a gente vem chamando de depressão, angústia e preocupação. Muito bem, é à luz disso que Jesus então, do verso 25 até o verso 34, ele orienta os seus discípulos a como viver. E ele começa agora, no verso 25, dando aquela mesma ordem que nós vimos ontem. Por isso, ou seja, à luz dessas três comparações que eu fiz, Jesus está dizendo, por isso que vocês não podem servir a Deus e às riquezas, eu digo para vocês, não andem ansiosos pela vida de vocês. Não andem inquietos, porque essa seria a reação normal. E eu imagino os discípulos dizendo assim: mas Senhor Jesus, se eu não me esforçar, se eu não me dedicar a ganhar dinheiro, se eu não me envolver com esse tipo de coisa, eu vou comer o quê? Eu vou viver de quê? Como eu disse, Jesus não está proibindo o trabalho, ele está proibindo que o trabalho se torne seu Deus. Ele está proibindo que as riquezas se tornem um ídolo concorrente a Deus no seu coração. Por isso Jesus disse: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. E ele especificamente aqui se refere quanto ao que vocês vão comer, beber ou o que vocês vão vestir. Ou seja, as coisas básicas da vida, que são aquelas que trazem mais preocupação para nós. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Onde é que eu vou morar? De que é que eu vou viver? Como é que vou botar meus filhos na escola? Como é que eu vou enfrentar essa doença que eu não tenho dinheiro para isso? A velhice está chegando, como é que eu vou enfrentar os anos em que eu não vou poder trabalhar? Ou seja, o básico, essa é a raiz, é a origem da maior de todas as preocupações. E aí você vai encontrar gente, crente ansioso, crente com ataque de pânico, crente deprimido, crente vivendo, né, uma vida onde ele não experimenta a alegria, o gozo e a felicidade de viver as coisas de Deus. Então, mais uma vez, isso aqui é uma ordem. É igualzinho o que nós falamos ontem. Isso aqui é uma ordem. Jesus não está dando sugestão, não está pedindo, ele não está dando a opinião dele, ele está determinando aos seus discípulos que eles não vivam ansiosos. Como eu disse,
Existe uma preocupação aqui, uma preocupação acolá, pontuais na nossa vida, mas o que Jesus está proibindo aos discípulos é uma vida que seja caracterizada pela ansiedade, exatamente porque a pessoa está focada nas riquezas, está focada em ganhar dinheiro, está focada aqui no sustento e vive exatamente para isso. Então Jesus diz, não viva dessa forma, não fiquem preocupados com essas coisas. E aí ele dá 5 argumentos. E ao fazer isso, ao tratar a ansiedade com relação ao futuro, com base em argumentos, Jesus nos mostra onde está o problema, que é aquilo que a gente viu ontem. Paulo disse, você tem que ocupar a sua mente com as coisas certas, a sua mente tem que pensar direito, você tem que avaliar a situação da maneira correta. Se você não está olhando para a vida e para os problemas da forma correta, você vai ficar ansioso, você vai cair em depressão, você vai ficar preocupado, inquieto. E aqui Jesus procura corrigir a mente dos discípulos usando 5 argumentos. O primeiro argumento é um argumento que é do maior para o menor, né? É um argumento que diz o seguinte, quem pode o mais, pode o menos. Se o mais é verdade, o menos também é. Aí o primeiro argumento está aqui no final do verso 25. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A vida não é mais do que o alimento? Sim. Quem é que deu a vida? Deus. Ora, se Deus deu a vida, será que Ele não pode dar aquilo que sustenta a vida? Quem pode o mais, pode o menos. Jesus está argumentando com os discípulos, querendo que os discípulos pensem. Vocês estão vivos. Quem é que deu vida a vocês? Deus. Então, se Deus é poderoso para dar vida, Ele também é poderoso para dar aquilo que sustenta a vida. O que é mais, o corpo ou o vestuário? É o mesmo argumento. Se Deus foi capaz de criar o homem do pó da terra, de nos dar um corpo, será que Ele não pode dar aquilo que a gente precisa para cobrir esse corpo? Quem pode o mais, pode o menos. Deus já nos deu as coisas maiores, quanto mais as menores. E está aqui você preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, quando Deus já lhe deu coisas maiores do que essas, especialmente pensando naqueles que são seus filhos. Então, esse é o primeiro argumento. Deus já deu a vida e já deu o corpo. Quanto mais aquilo que pertence a essas coisas, quanto mais aquilo que é necessário para sustentar estas coisas. O segundo argumento do verso 26 é um argumento ao contrário, é do menor para o maior. Ele diz, observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus pede para os discípulos olharem os passarinhos. Os passarinhos não semeiam, nas palavras de Jesus, eles não colhem, eles não ficam ajuntando, guardando em celeiros. Ninguém nunca viu um bem-te-vi com enxaqueca, né? Pensando o que é que vai comer amanhã ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque vosso Pai Celeste sustenta. O cuidado de Deus com a sua criação se estende a menor das suas criaturas. Aqui as aves do céu são colocadas como as menores das criaturas de Deus. Deus cuida delas. Ora, se Deus cuida delas, se Deus cuida da menor, quanto mais da maior, do homem que Ele criou à sua imagem e semelhança. Vocês por acaso não valem mais do que as aves? Jesus já viu, ele não era ambientalista, né? Porque ele acha que tem nível de valor, a diferença entre o ser humano e um passarinho. Enquanto que hoje a mentalidade é que se você pode matar uma criança no ventre, não é? Mas se você matar um mico-leão dourado ou um arara azul, você vai preso, não é? Jesus não era ambientalista, com certeza. Ele percebe que há uma diferença entre o passarinho e o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é nisso que está o argumento de Jesus. Se Deus sustenta os menores da sua criação, será que não vai sustentar a coroa da sua criação, o homem que Ele fez à sua imagem e semelhança? Porventura vocês não valem mais do que os passarinhos? Com certeza sim, porque o ser humano foi criado à imagem, semelhança de Deus, reflete a glória de Deus. Ele é aquele que Deus colocou como gerente de toda a criação e é aquele que Deus vai redimir mediante
o seu Filho. Quando Jesus veio ao mundo, ele não encarnou como um passarinho, ele encarnou como homem, ele encarnou como um ser humano. Portanto, existe uma diferença entre o ser humano e as demais espécies da criação. Esse é o segundo argumento de Jesus, do menor para o maior. Primeiro argumento, do maior para o menor. Se Deus dá o muito, ele também dá o pouco. Segundo argumento é do menor para o maior. Se Deus cuida do pouco, ele também vai cuidar do muito. Vocês valem para Deus muito mais. Vocês percebem o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está ensinando os discípulos a pensar teologicamente. Ele está ensinando os discípulos a olhar o mundo da perspectiva da criação, da perspectiva bíblica. E é nisso que está a nossa paz, quando a gente olha para a realidade a partir daquilo que a Bíblia nos ensina. E aí nós encontramos descanso, mesmo no meio dos desafios e das angústias que certamente nos vêm. O terceiro argumento também é um argumento do menor para o maior. Verso 27. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa expressão, acrescentar um côvado ao curso da sua vida, pode ser traduzida como aumentar 1 centímetro na sua altura ou aumentar 1 segundo do tempo da sua vida. Pode significar qualquer uma dessas coisas. O que quer que seja que Jesus quis dizer aqui, o efeito é o mesmo. Ele quer dizer o seguinte: se você, por mais ansioso que esteja, não consegue as coisas mínimas da vida, por exemplo, você ficar mais alto 1 centímetro. Eu sei que tem gente que adoraria isso, né? Mas por mais que você fique ansioso, você não consegue aumentar 1 centímetro na sua estatura. Por mais que você seja ansioso, por mais que você se preocupe com isso, você não consegue aumentar 1 segundo no tempo da sua vida. Você não consegue. Ora, se você não consegue as coisas pequenas, por que você está preocupado com as maiores? Se com toda a sua ansiedade você não consegue fazer essas coisas mínimas, por que você está preocupado com aquelas maiores que estão inclusive fora do seu controle? O amanhã, você não sabe o que é que vai acontecer amanhã, contudo você está preocupado. Inclusive a palavra preocupação, ela significa exatamente isso. Você está pré-ocupado, você está ocupado anteriormente com uma coisa que nem aconteceu ainda, está preocupado, ocupado antes, quando a coisa nem aconteceu. Se você não pode resolver as coisas menores da vida, por que você está preocupado com as grandes coisas? Preocupado com essas grandes coisas que somente Deus pode, de fato, prover, suprir, resolver e sustentar. É o terceiro argumento de Jesus. O quarto argumento dele vai do verso 28 até o verso 30 e está baseado nos lírios do campo. E mais uma vez é um argumento que baseia-se no menor para o maior. Por que vocês estão ansiosos? Verso 28, quanto ao vestuário. Considerem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fio. Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Os lírios do campo eram florzinhas que apareciam na primavera nas campinas da Palestina. E eram de muitas cores variadas. Branca, amarela, verde, azul, vermelha, e coloriam as planícies ali da Judeia, onde Jesus vivia, e era um espetáculo muito bonito de se ver. Contudo, 2 ou 3 dias depois que essas plantinhas floresciam e desabrochavam, o sol as queimava, e elas só serviam depois para a dona de casa passar, pegar e usar como combustível do fogão lá na sua casa. Ora, o argumento de Jesus é esse, não é? Essas flores, elas são tão bonitas que nem o rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como alguma delas. Nem a beleza de Salomão, o vestuário de Salomão, suplantava ou ultrapassava a beleza dessas pequenas flores. Entretanto, essas flores que Deus veste com tanto brilho, com tanta graça, com tanta beleza, elas só duram um dia. Verso 30. Hoje existe e amanhã é lançada no forno pela dona de casa, né? Porque foi queimada pelo sol. E Deus, entretanto, cobre estas plantinhas com uma beleza tão grande.
E você aí, filho de Deus, preocupado com o que você vai vestir. Se Deus cuida das flores do campo com tanta generosidade, com tanta beleza, com tanta fartura, com tanta diversidade, será que Deus não vai vestir você? E aí Jesus toca pela primeira vez na origem do problema, final do verso 30. Homens de pequena fé. É aqui que está o problema, não é? E é que está o problema. É uma fé pequena num grande Deus. Um Deus que já mostrou o poder que Ele tem de cuidar da sua criação, o poder da providência de Deus. Deus não somente criou, mas Ele sustenta a sua criação. Esse é o argumento aqui de Cristo. Deus não somente fez o mundo, mas Ele sustenta o mundo. Ele mantém a sua criação viva. E nós fazemos parte dela, na verdade, fazemos parte como sendo a coroa dessa criação. Então por que eu estou ansioso, preocupado com o amanhã? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Onde é que eu vou morar? Como é que eu vou sobreviver? Se Deus cuida do menos, será que Ele não vai cuidar do mais? Homens de pequena fé. Eu, quando comecei essa série ontem, eu disse que eu não ia aqui tomar o lugar do psicólogo, do psiquiatra. Eu sei que existe depressão, eu sei que existe ansiedade, pânico, que tem alguma origem em alguma disfunção química no nosso cérebro. Eu não estou negando isso. Mas eu sei também que muito da ansiedade, da angústia e da depressão das pessoas é por alguma deficiência espiritual. E Jesus aqui está dizendo exatamente isso. Homens de pequena fé. A falta de confiança em Deus, de entregar a Deus, de descansar o seu futuro em Deus, faz com que as pessoas fiquem preocupadas, ansiosas, deprimidas. Algumas têm ataque de pânico, não dormem, entram em depressão. E a causa é espiritual. A causa é espiritual. Eu não estou dizendo que toda vez que isso acontecer a causa é espiritual. Eu estou dizendo que em muitos casos é exatamente uma pequena fé. Falta de confiança nas promessas de Deus e na provisão de Deus. Jesus coloca aqui o dedo na ferida dos discípulos, homens de pequena fé. O quinto e último argumento dele está aí, do verso 31 até o verso 32, e que tem a ver, e que é uma comparação que Jesus faz, um contraste, na verdade, que ele faz entre aqueles que são filhos de Deus e os que não são. Portanto, não vos inquieteis, é a segunda vez que ele proíbe, dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? E aí ele dá mais a razão. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios são aqueles que não conhecem a Deus, os não cristãos, os que não são discípulos de Jesus. Eles é que vivem atrás disso aí. E na verdade, aqui é a definição do que é a vida da pessoa sem Deus. Ela passa a vida toda correndo atrás disso. Essa é a vida do mundo, ou não é? Correr atrás de dinheiro, correr atrás de grana, de poder, de prestígio, de propriedade, para ir gozar a vida, desfrutar a vida, enfim, fazer tudo aquilo que o dinheiro faz. As pessoas que não conhecem a Deus, isso é próprio delas, e portanto elas vivem ansiosas com essas coisas. Mas existe uma diferença entre elas e nós, embora nós estejamos às vezes no mesmo trabalho que elas estejam, trabalhamos na mesma empresa, no mesmo escritório, lado a lado, mas é uma diferença de atitude. É isso que eu estou dizendo desde o início. É uma diferença de olhar a vida, de foco, o que é o centro da sua vida, o propósito da sua vida. Não pode ser o mesmo do seu colega que está lá, sentado ao seu lado, no mesmo escritório da mesma empresa, vocês trabalhando, né, se esforçando, dando duro, mas não pode ter o mesmo objetivo dele. Ele é Deus. E ele vai encontrar satisfação nessas coisas materiais, mas você é diferente. Buscá-lo em comunhão, fazer as boas obras que a Bíblia manda, participar da vida comunal do povo na época dos puritanos, né, no campo, um daqueles puritanos debaixo de uma árvore, lendo a Bíblia de joelhos e orando, e um anjo tinha descido do céu e estava arando no lugar dele. É claro que não vai acontecer isso, né? O anjo lá arando com a junta de bois enquanto ele estava lá
Deus não vai mandar um anjo para a sua empresa, né, para ocupar seu lugar no escritório, enquanto você fica em casa para ler a Bíblia e orar. Não é isso que nós estamos dizendo. E não estamos dizendo também que se você não trabalhar e tiver fé suficiente, o dinheiro vai cair do céu, né? Nós não estamos também dizendo isso, Jesus não está dizendo isso aqui. Mas é o que nós falamos desde o começo. É uma questão de pode servir a dois senhores. E a razão de muita ansiedade, angústia e inquietação é a falta de fé que impede você de dizer: não importa o que aconteça, eu vou tirar tempo todo dia para buscar o meu Deus. Eu quero tempo de comunhão com Deus, como Daniel fez. Daniel serviu a reis em reinos seculares, mas ele 3 vezes ao dia abria a janela do seu quarto, voltado para Jerusalém, ele se ajoelhava, orava, buscava a Deus e serviu a acrescentadas. A segunda conclusão, verso 34, portanto introduz a conclusão: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fiquem ansiosos, inquietos com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Amanhã trará os seus cuidados. Então não experimente resolver hoje ou sofrer hoje os cuidados que só virão amanhã. Preocupação. Basta a cada dia o seu mal. Tem crente que acha pouco os males de hoje, né? E ele já começa a sofrer com os males do amanhã, que nem aconteceu ainda. E do depois da manhã também. Não é à toa que entra em colapso. Pânico, angústia, medo, insônia, depressão, todo esse tipo de coisa. Mas vamos viver um dia por vez. Lembra que o maná que Deus mandou no deserto, ele só caía em quantidade suficiente para o dia. Quem tentava guardar o maná para o dia seguinte, apodrecia e dava bicho. Da mesma forma, Deus nos dá a sua graça hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus não dá hoje o pão de amanhã, se vocês entendem o que eu estou dizendo. A sua graça, ela é dada hoje. Amanhã Ele me dará graça para viver o amanhã. Mas basta a cada dia o seu mal.